E lição de número 15, a segunda vinda do Senhor é certa. E nós vamos ler esse texto aqui, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 9. Eu projetei aqui no slide, para a gente acompanhar a leitura. Um texto glorioso das Escrituras Sagradas. Diz assim, aqui é o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então nós temos aí um texto glorioso, da segunda carta de Pedro, e aqui nós temos o alvo da lição. Bem, reconhecer que a segunda vinda de Cristo será um evento real. Jesus voltará, que resultará em julgamento eterno para todas as pessoas. Desejar a segunda vinda de Cristo, que trará vida abundante para todos os crentes. Confiar no Senhor e nas suas promessas para receber com alegria a volta de Jesus e pregar a palavra aos que ainda não conhecem a Cristo e não estão preparados para a volta dele. E eu quero fazer uma oração. Se você pode, feche seus olhos, vamos orar. Pai, ó Deus, nós te louvamos, Deus, por mais essa manhã que amanheceu em nossas vidas. Nós te louvamos, Deus, por tuas misericórdias, Pai, por tua graça bendita, pelo teu amor, Senhor, imensurável, que nos alcançou. Pai Santo, nós te louvamos, Deus, por tão grande salvação, por tão grande Salvador, pela obra na cruz do Calvário, no túmulo vazio, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos, mas aqui com o coração grato, Deus, nós bendizemos ao Senhor e queremos te adorar e viver para a tua glória. Senhor, que o Senhor fale conosco, Pai, nessa manhã, que o Senhor alcance vidas, que o Senhor edifique a sua igreja, que o Senhor exorte pessoas, que o Senhor, Deus, traga a seriedade desse momento, Pai, onde nós falaremos da volta do teu Filho Jesus ao mundo. Ó Pai, obrigado, Senhor, no nome que é sobre todo nome nós oramos, no nome santo de Jesus, e para a tua glória, em nome de Jesus. Bem, a introdução. Uma doutrina preciosa e fundamental na fé cristã é a volta visível de Jesus Cristo à Terra, para a consumação de toda a história humana. Olha, Jesus, Ele voltará. Creiam os homens ou não, gostem os homens ou não, Jesus apontará nos céus. E Jesus virá buscar a sua igreja, Jesus virá buscar os seus, e os anjos, eles recolherão dos 4 cantos da terra os escolhidos. Então nós subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com esse Deus. Isso é glorioso. Isso deve causar alegria no coração de todo aquele cristão que nasceu de novo, e deve causar muitas vezes espanto
sabe, no coração daqueles que não conhecem a Deus, para fazê-los vir até Cristo, para que eles também sejam recebidos por Cristo na sua glória eterna. Bem, a opinião dos homens não invalidam as Sagradas Escrituras. Olha, tem outro detalhe, tem muita gente dizendo que Jesus não vai voltar coisa nenhuma, sabe, que já passou muito tempo, que esse negócio aí é friagem, né? Acreditar nisso aí é quase que acreditar no conto da carochinha. Mas olha, eu quero deixar uma palavra para você, que muitas vezes zomba, que escarnece, sabe, dessas questões. Jesus, ele virá, é algo real, sabe? Então, que você possa entender uma coisa, que Deus, ele não tarda a sua promessa, que Jesus, ele deixará a sua glória mais uma vez e voltará no tempo, mas não para ser um homem de dores, não para ser surrado ou morrer numa cruz. Ele virá com poder e toda a glória, toda a glória. Então, assim, a opinião das pessoas não invalidam o que está escrito nas santas Escrituras, não invalida o que está escrito nesse livro, não invalida a promessa de um Deus soberano, de um Deus santo, de um Deus zeloso, de um Deus que fará justiça. Isso é glorioso, porque olha, nós vivemos num mundo, só abrindo um parênteses aqui, em que muitas vezes a justiça do homem, a justiça do país, elas deixam os homens impunes daquilo que eles fazem. Isso é triste, sabe? Mas uma coisa que deve fazer a gente descansar é que ninguém, preste atenção, ninguém escapará das mãos do justo juiz. Ele é justo, juiz. Vamos ver, nesta manhã, algumas considerações acerca da vinda de Cristo. Vamos lá. Primeira, antes da segunda vinda, surgirão escarnecedores, zombadores. Olha só, o cara mostrando na Bíblia e o outro zombando, dando risada. Então, o que esses escarnecedores farão? Pedro aqui vai apontar várias coisas que eles farão. Mas olha só. Primeiro, os escarnecedores zombarão da segunda vinda de Cristo. Olha, eu já vi particularmente muita gente, sabe, zombando da volta de Jesus, zombando, sabe, daquilo que nós pregamos, daquilo que nós cremos. É duro dizer, mas as pessoas zombam. Em 1 de Pedro 3, versículo 3, na parte A, está escrito assim: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando. Ao longo da história da igreja, muitos têm tentado o povo de Deus por meio do escárnio. Na ocasião aqui, a volta de Cristo era alvo de zombaria. A igreja primitiva cria que o retorno de Cristo era iminente, quer dizer, estava próximo de acontecer. É interessante que os cristãos da época, eles achavam que Jesus apontaria nos céus a qualquer momento. Eles estavam aguardando a volta de Jesus. Eles acreditavam que Jesus voltaria na época deles. Olha, é tão claro isso que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a seguir, Paulo fala do evento, do arrebatamento. E Paulo, ele diz assim, que Cristo voltará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, olha, palavras do apóstolo Paulo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com os outros e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo fala que ele cria, pelo menos, que ele estaria vivo, para você ter uma ideia. E isso aí era uma coisa que muitos corações partilhavam, da crença de que Jesus, da fé, na verdade, de que Jesus voltaria ali no tempo deles.
Como seguidores de Jesus Cristo, eles almejavam encontrar-se com o Senhor e viver com Ele para sempre, sem mais sofrimentos. Olha só, a questão é que o tempo passou e a expectativa da volta de Jesus foi se esfriando. Aparentemente, alguns cristãos aos quais Pedro escreveu começaram a duvidar da volta de Cristo. Eles temiam que a sua esperança não se cumprisse, como o primeiro um cria antes. Diante disso, os falsos mestres e alguns falsos irmãos aproveitaram do momento para plantar dúvida no coração dos cristãos. Por quê? Por causa da demora. A presença dos escarnecedores não devia causar surpresa nos irmãos, pois vários discípulos fizeram a advertência semelhante à de Pedro. Olha só, vamos ver 2 textos. Atos 20, 29 ao 31. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Olha só, 1 Timóteo 4, versículo 1 ao 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Então aqui você vê Paulo, ele advertindo os irmãos. Então não era algo novo, era algo que já aconteceu. Segundo, o que os escarnecedores farão? Os escarnecedores seguirão as suas próprias paixões. Isso aqui é interessante. Olha só, 1 de Pedro 3,3 está escrito: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Vamos ver um texto que fala muito bem sobre as características desses falsos mestres escarnecedores. Olha, esse texto que eu vou ler agora, ele é um texto que vai falar das características desses escarnecedores. Note no texto que não estamos falando de pessoas que nasceram de novo, que eram irmãos verdadeiros, mas pessoas que apostataram daquilo que eles criam anteriormente, mas eles nunca nasceram de novo. O texto vai deixar bem claro. Eu sei que muitos usam esse texto para dizer que um cristão que nasceu de novo, ele se desvia e perde a salvação, mas o texto não está dizendo isso. Preste atenção nesse texto. E olha só, sabe, como esse texto vai trazer algo tão assim, estarrecedor até, falando de pessoas escarnecedoras. Olha só, 2 de Pedro 2, 1 ao 22, é um texto longo, mas eu faço questão de lê-lo inteiro, para você entender quem são esses camaradas. Olha só, no passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Aqui não é o soberano que os resgatou, esses camaradas, mas resgatou os irmãos para quem Pedro está escrevendo, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Olha só, em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas.
Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Então Ló não concordava. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem, olha só, o que desconhecem, e são como criaturas irracionais, sem razão, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas, manchas, nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Olha só. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos, Pedro diz, eles abandonarão o caminho reto e se desviaram. Abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem para as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. O cão que volta ao vômito e a porca que volta à lama, de onde saiu, nos falam da apostasia, que é o abandono da verdade por aqueles que apenas a professam sem nunca terem nascido de novo. Cão não é ovelha, porca não é ovelha. Há alguma dúvida aqui? Ou você vai pegar esse texto aqui e vai me dizer que era de alguém que tinha nascido de novo e estava fazendo tudo isso aí. Caramba, cara, os caras foram reservados para a destruição, diz ali. Não tem nada de nascido de novo ali, não tem nada de novo nascimento, não tem nada. Os camaradas eram os hipócritas, eram os falsos irmãos, escarnecedores, que viviam sim no meio do povo, mas nunca foram povo de Deus. É tão claro isso. Nem o cão nem a porca foram transformados em ovelhas, pois continuaram com a mesma velha natureza sem terem recebido uma nova. Seu final será inevitavelmente voltar às origens. É por isso que muitas vezes ouvimos falar de pessoas que se converteram, entre aspas, e depois se tornaram ateias. Olha só, religiosas, hereges, e passaram a falar contra a sã doutrina. Elas nunca haviam se convertido de verdade.
apenas se comportaram como cristãs durante algum tempo. É por isso que vemos pessoas se convertendo, entre aspas de novo, a uma religião herética e tantos escândalos. Tantos escândalos. Sabe, o problema, sabe qual que é? Os bodes, os cãos, os porcos, eles fazem coisas erradas e as ovelhas acabam recebendo a culpa. É duro isso. Mas é o que acontece. Nós, muitas vezes, somos difamados por causa de pessoas desse tipo aqui, que vivem no nosso meio, muitas vezes, mas que não são trigo, são joio, não são ovelhas, são cãos, são porcos, sabe? São lobos, são bodes. Norman Geisler faleceu ano passado, se não me engano, teólogo, sabe? Norman Geisler disse assim, no seu livro Eleitos Mais Livres: uma porca e uma ovelha podem cair na mesma lama, mas quando isso acontece, a porca quer permanecer na lama, e a ovelha quer sair. É a grande verdade. A grande verdade. Então o texto que nós lemos não fala de pessoas que nasceram de novo. O que mais esses escarnecedores farão? Terceiro, os escarnecedores negarão a segunda vinda de Jesus e colocarão dúvidas no coração das pessoas. Eles farão isso. Olha só, 2 de Pedro 3,4. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Quer dizer, não mudou nada. Esses camaradas aí estão, sabe, sendo enganados. Jesus não vai voltar, não. Cadê? Cadê a vinda de Jesus? Cadê a promessa? É o que eles diziam. A questão, onde está a promessa de sua vinda, introduz a negação da segunda vinda do Senhor, feita pelos falsos mestres, baseada na demora. Rapaz, nós vamos chegar lá, mas nós vamos entender um pouco dessa demora. Por que está demorando? Os anos se passaram e a volta de Cristo não aconteceu. A referência aos antepassados, aqui, muitos falam, desde que os nossos pais morreram, outra tradução, reporta ao tempo dos patriarcas. E o princípio da criação é o ato de Deus na criação do mundo. Essas duas referências feitas ao Antigo Testamento serviam-lhes de base para dizerem que desde então nada mudou. Sendo assim, a promessa da volta de Cristo não era digna de crédito. Concluíam esses escarnecedores. Algumas considerações acerca da segunda vinda de Cristo. Primeiro, é o que nós vimos. Antes da segunda vinda surgirão escarnecedores. Segunda, Pedro refuta as alegações dos escarnecedores. E Pedro usou 3 provas para afirmar a segunda vinda de Cristo. Preste atenção. Pedro, ele vai refutar os ensinamentos desses hereges, desses escarnecedores. E ele vai usar 3 coisas para provar que Jesus vai voltar sim. E quais são elas? O que Pedro usa para refutar? Primeiro, a Escritura Sagrada, a Bíblia. Olha, você que está me ouvindo, assistindo, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é a minha vontade, não é do meu jeito, é do jeito de Deus, é do jeito das Sagradas Escrituras. Olha, se você pegar qualquer ensinamento e você abrir a Bíblia e aqui você encontrar coisa diferente daquela que foi pregada, fique com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, que não falha, não erra, que transforma, tem poder para transformar as nossas vidas. Nós precisamos ser guiados por esse livro de capa preta. Sabe? Muita gente dizendo eu acho,
tá, eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser aquilo outro, mas o que a Bíblia diz? O que Deus diz? Nós aqui, sabe, acreditamos piamente, sabe, nas verdades de Deus, da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Pregamos o que cremos, porque Deus abriu os nossos olhos. Olha só, 2 de Pedro 3, 1 e 2. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. O apóstolo Pedro pede para os seus leitores lembrarem das cartas que ele escreveu, das palavras proferidas pelos santos profetas e dos ensinos que os apóstolos passaram sobre Jesus Cristo e a sua obra, as Escrituras Sagradas. Pedro aponta para as Escrituras Sagradas. Pedro não fala, eu acho que vai ser assim. A Bíblia é hoje a nossa única regra de fé e prática. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Não é o que os nossos pais disseram, os nossos avós disseram, é o que a Bíblia diz. Olha, eu estava conversando com um rapaz, e aquele rapaz disse assim, Paulo, mas por que tal coisa, né, sobre a religião? Eu disse assim, é que a tua religião não combina com a Bíblia Sagrada. Você quer continuar na tua religião? Então não carrega a Bíblia não, sabe? Não lê a Bíblia não, porque ela é contraditório. Você está numa seita, você está num lugar herético e diz que crê na Bíblia. Ou você crê na Bíblia de verdade e larga essa heresia, esse lugar aí, ou você fica no lugar, mas não diz que usa a Bíblia não. Sabe, não fala que você crê nisso aqui não, porque não bate. A tua religião com o que está escrito aqui na Bíblia não bate. Agora, a minha pergunta para você é, eu disse isso para um jovem, você quer ficar com a verdade de Deus ou com a mentira da tua religião? Irmãos, é aqui, é isso aqui, fique com a Bíblia. 2 de Pedro 1, versículo 20 e 21, está escrito assim, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Muita gente, besta, vou usar esse termo, besta, diz assim, quem que escreveu a Bíblia? Né? Dizendo assim, como você diz que isso aqui é a palavra de Deus, sendo que foram os homens que escreveram? Sim, foram os homens que escreveram. Deus, ele poderia até ter usado um cavalo para escrever, mas ele preferiu usar os homens, entendeu? Agora, para analisar, Deus escreveu e usou homens, sabe, e não teve origem na vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. É Deus esclarecendo a mente do homem, é Deus se revelando, sabe? Os homens precisam entender isso. Olha, nós pregamos a palavra de Deus porque o próprio Deus abriu os nossos olhos para crer em sua bendita palavra, e nós cremos. Você crê na Bíblia? É a pergunta, você crê na Bíblia? Você que está aí me assistindo, você crê na Bíblia? Mas crê mesmo, de verdade? Por que eu pergunto isso? Porque a maioria das pessoas dizem que sim, porém vivem como se a Bíblia não existisse. Se as pessoas realmente acreditassem na Bíblia, elas seriam libertas de tantas heresias que existiram no passado e existem hoje. Se as pessoas crescem nesse livro sagrado, a maioria das igrejas do Brasil se fechariam. É duro dizer isso. Se fechariam. E um bando de picareta gospel pararia de extorquir o povo, de arrancar a lã das ovelhas.
Nós precisamos estar numa igreja que acredita na Bíblia e que prega conforme os seus ensinamentos. Ou você fica com o que a tua religião diz, ou com o que a Bíblia diz. Fique com a Bíblia. Fique com a Bíblia. Vamos ver alguns versículos que apontam para a volta de Jesus. Olha, Pedro aqui aponta para as Escrituras, mas olha só, nós vamos ler vários versículos aqui, eu não vou ficar parando e comentando os versículos não, eu vou ler, porque Pedro, ele usa as Escrituras. Olha, agora, como que alguém que conheça um pouco das Escrituras tem a coragem de dizer que Jesus não vai voltar? Essa pessoa não conhece, essa pessoa fala daquilo que ela não conhece, essa pessoa, ela não sabe do que ela está falando. Verdade. Por quê? Porque a Bíblia fala da volta de Jesus muitas vezes. E eu vou usar versículos aqui. Olha só. Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Mateus 26, 64. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Marcos 13, versículo 24 ao 26. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Lucas 12, 40. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Lucas 9, 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. 1 Coríntios 15, 22 e 23. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. 1 Tessalonicenses 3,13. Que ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. 2 Tessalonicenses 1, versículo 8 ao 10. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, disse o apóstolo Paulo, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Tito 2,13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Hebreus 9, 27 e 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Rapaz, glorioso demais isso aqui. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 e 2. Irmãos,
quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Aqui, Paulo dizendo, Jesus ainda não voltou. 2 de Pedro 3, versículo 11 e 13. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Apocalipse 22, 12. Aqui Jesus dizendo, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus, Maranata. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Pedro fala da palavra de Deus. Pedro usa a Escritura Sagrada para falar da volta de Jesus. Agora, depois de ver tanto versículo assim, você é capaz de dizer que Jesus não vai voltar ainda? Mas Pedro, ainda mais, ele vai usar uma segunda coisa para falar, para afirmar a segunda vinda de Cristo, a eternidade. Olha só, 2 de Pedro 3,8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é diferente. Deus, ele vive no Kairos, e nós vivemos no Cronos. Nós vivemos numa sequência, numa linha de tempo. Deus não. Deus, ele vive no eterno agora. O julgamento do Senhor virá no tempo certo, de acordo com a sua vontade soberana. Deus é eterno e não está preso ao tempo como nós. No Salmo 90, versículo 4, Moisés disse assim para Deus, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Olha só, 1000 anos são como o dia de ontem, um dia é como 1000 anos. De uma coisa nós podemos ter certeza, Deus é sábio, e sabe o que faz. Deus não tarda a sua promessa, Deus é paciente. Descansemos nele e estejamos preparados para a volta de Jesus. Para analisar uma coisa. Deus, se tem um dos atributos de Deus que eu fico embasbacado, é a questão da paciência de Deus, da longanimidade de Deus, sabe? Da paciência longa de Deus. Rapaz, só abrindo parênteses aqui e usando umas conjecturas, se nós fôssemos Deus, rapaz, nós, olha, não teríamos a paciência que Deus tem. Nós já teríamos acabado com esse mundo há muito tempo. Nós não aguentaríamos tantos escarnecedores, tanta coisa errada, sabe? Tanta impunidade, tanta corrupção. Rapaz, Deus, ele é paciente, é paciente. Terceiro, provas para afirmar a segunda vinda de Cristo. Primeira, as Escrituras Sagradas. Segunda, a eternidade. Terceira, o caráter de Deus. Rapaz, eu achei essa imagem na internet. Que coisa gloriosa isso aqui dá para fazer um quadro e colocar na parede, cara. Muito lindo demais. Olha só, o caráter de Deus. Deus é misericordioso. Deus é o poderoso de Jacó.
Deus é o justificador, é o possuidor dos céus. Deus é santo, 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 onipotente, sabe, onipresente, justo, excelso, perfeito, provedor. Deus é amor. E aí vai, Deus é fiel, Deus é bendito, Deus é zeloso, Deus é eterno. Rapaz, que coisa linda, Deus é gracioso. E Pedro vai dizer do caráter de Deus. Aí você vai ver, entender uma coisa, que eu achei glorioso, sabe, porque falou comigo isso aqui. 2 de Pedro 3,9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha só, a argumentação de Pedro sobre a segunda vinda culmina com um apelo ao caráter de Deus. O ponto básico do seu argumento é o seguinte: a razão pela qual o retorno de Cristo não é imediato é devido à sua longanimidade para com os pecadores. A demora só pode ser atribuída à paciência longa de Deus, longanimidade de Deus. Não significa que ele seja indiferente, impotente ou distraído. Ao contrário, porque ele é misericordioso e tolerante, espera que os pecadores se arrependam. Ele estende propositalmente o tempo da graça para que as pessoas tenham a oportunidade de serem salvas. Rapaz, Deus não é por causa dele. Deus é paciente, isso é glorioso. Deus está aguardando que o homem se arrependa. Então você que está me assistindo, sabe, e ainda não teve um encontro real com a pessoa bendita de Jesus, arrependa-se dos seus pecados, creia que Jesus morreu por você na cruz do Calvário, creia que Jesus ressuscitou para a sua salvação, e se entregue a esse Deus, receba Jesus como teu Salvador. Algumas considerações acerca da segunda vinda de Cristo. Olha só, como será a volta de Jesus? Vejamos 3 aspectos da segunda vinda de Cristo. Primeira, a vinda de Jesus será visível. Olha só, que imagem linda. Muita gente vai sorrir, vai se alegrar, mas muita gente vai se entristecer. É duro dizer isso. Muita gente vai ficar com o coração apertado, porque viveram nessa terra sem nunca reconhecerem o Senhor Jesus, sem nunca entenderem o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, sem nunca se renderem a Cristo. Para esses que não creem, será um dia terrível, será o dia mais terrível na face da terra, porque viveram sem crer. Em Apocalipse 1,7 está escrito: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Em Mateus 24:30 está escrito: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Atos 1:10, versículo 10 e 11. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Aqui está falando da ascensão de Jesus, depois de 50 dias que ele tinha ressuscitado. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, e que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, da mesma maneira que os discípulos viram Jesus subir, ele vai descer, visivelmente,
publicamente. Mateus 24, versículo 21 e 22, está escrito: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Esse texto deixa claro que a igreja passará pela grande tribulação. Como assim, Paulo? Passará pela grande tribulação? Deus não poupará o seu povo? Deus não arrebatará seu povo antes da tribulação? Não. Olha só, vamos ler o texto acima novamente. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Quer dizer, a maior tribulação. Aqui está falando da grande tribulação. Nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, quer dizer, os eleitos estarão na grande tribulação. O texto é claro. Desse modo, afirma aqui que não haverá arrebatamento secreto. Sinto muito, sabe? Tem muitos que creem em arrebatamento secreto, mas esse texto deixa claro que não haverá arrebatamento secreto. Haverá arrebatamento? Sim, terá o arrebatamento. A Bíblia fala de arrebatamento. Mas quando vai ser? Quando será o arrebatamento? Na vinda de Jesus. O arrebatamento se dará na volta visível de Jesus, onde nós seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. Então Jesus vem, todo olho vê, os anjos recolhem dos quatro cantos da terra os seus escolhidos, e nós subiremos e encontraremos com Jesus nos ares, e seremos arrebatados até eles, e estaremos para sempre com o Senhor, na vinda pessoal, visível e pública de Jesus. Segundo aspecto da vinda de Cristo, a vinda de Jesus ocorrerá de repente, inesperadamente. Não pense que vai dar tempo de você se preparar. Não pense que você, que nunca creu em Cristo, sabe, terá a oportunidade de crer no momento. Não terá. É por isso que você precisa se arrepender agora, não amanhã, porque amanhã é tarde. Olha só, Lucas 17, versículo 26 e 27. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Rapaz, é interessante isso aqui, Jesus falou. Jesus falou assim, olha, como foi nos dias de Noé. Agora, como que era nos dias de Noé? Interessante esse texto aqui, que Jesus, ele não aponta pecado nenhum. Jesus não fala como foi no tempo de Noé, em que os homens eram violentos, sabe? Em que os homens eram promíscuos, onde os homens viviam e eram amantes de si mesmos. Jesus não toca na questão de pecado aqui, se você parar para analisar. E a época de Noé foi uma época marcada por muita coisa errada. Tanto é que a Bíblia diz, em Gênesis 6, que Deus se arrependeu de ter criado o homem por causa do pecado deles, por causa dos seus corações, sabe, que eram pecaminosos, que era mal. Então era uma época dura. E Jesus compara essa época com a época da vinda dele. Jesus, para analisar, ele diz, olha, o que os homens estavam fazendo? Comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento. O que há de errado nisso? Não tem nada de errado. Nada de errado. Qual que é o problema então, Paulo? O que Jesus estava querendo nos mostrar?
Jesus estava falando da indiferença. Jesus estava dizendo que os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, mas não colocavam Deus nos seus planos. Deus não era colocado em suas vidas. Tanto é que na época de Noé, Noé construiu a arca e o povo zombava dele, dizia que ele era louco. Olha, Jesus fala que os homens eram indiferentes. É como hoje. Você fala de Jesus, as pessoas entram no ouvido e saem pelo outro. As pessoas não dão bola. Sabe, parece que até que a gente que é errado. Qual o problema então? O problema é que as pessoas estavam fazendo tudo isso sem Deus. Comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento. Não colocavam Deus em suas vidas, em seus planos. Elas estavam desapercebidas, tratando tudo com indiferença. É que nada, esse Noé louco aí, esse cara aí, falando que vai chover, nunca choveu na face da terra, construindo um barcão desse aí, é um besta mesmo, é um louco, um cara desse aí. O povo zombava de Noé. Não dará tempo para fazer nada, nem se arrepender. Será tarde para os incrédulos, assim como foi depois que fechou a arca. Depois que fechou a arca, os homens gritaram, pediram para Noé abrir, mas não tinha tempo mais. Entenda uma coisa, você que me ouve. Não zombe dos cristãos. Sabe, Jesus voltará. Como é que está a sua vida? Como você tem vivido? Qual o crédito que você tem dado a isso? Para analisar. Isso é a coisa mais importante que você deve pensar na sua vida. Porque a tua decisão de crer em Cristo ou não crer, sabe, perdurará por toda a eternidade. E é aqui, nessa terra, que você deve se arrepender. Como são os nossos dias? Como nós estamos vivendo, rapaz? Eu acho que a época que nós estamos vivendo é pior do que a de Noé ainda. É muito mais pecado. Se for comparar os pecados, né, eu acho que hoje tem um número muito maior do que na época de Noé. Olha só o que está acontecendo aí. Até ouvi uma frase, né, que é de arrepiar, né? Nós vivemos num país extremamente religioso, onde o espírita estupra, o padre rouba e a pastora mata. Já pensou um negócio desse, cara? Cara, é loucura um negócio desse aí. Sabe, hoje, até eu estava conversando com o irmão ontem à noite, ele falou assim, aluguei a chácara aí para uma pastora e a pastora me deu os canos. Eu falei, mas rapaz, vai confiar em pastora? Cara, não pode confiar em pastor não, em ninguém não, em padre, pode ser o Papa. Eu não confio. Não confio, por quê? Pecador, miserável. E muitas vezes o cara vive uma vida de aparência. Terceiro e último aspecto da vida de Jesus. A vinda de Jesus resultará em separação. Peguei essa imagem na internet e achei bacana pra caramba, não aparece ninguém no trono, tanto brilho, de tanta luz. Então aqui, tem um texto na Bíblia, Mateus 25, que Jesus, depois de reunir todo mundo, entrará no julgamento, e ele dirão às suas ovelhas, que estarão do lado direito dele, ovelhas de trigo, eu coloquei aqui, ele dirá, vinde bendito do meu Pai, bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele vai olhar para os bodes, para o joio que estará à sua esquerda, e ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. A pergunta que eu faço para você que está me assistindo, de que lado você está? Onde você estará nesse dia? Do lado direito das ovelhas do trigo, que ouvirão, vinde benditos de meu Pai?
ou você estará no lado esquerdo dos bodes do joio e ouvirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Pensa nisso, reflita sobre isso. Cara, como você tem vivido? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, e de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, versículo 30 e 31, aqui Jesus falando. Cristo fará a separação dos bodes e das ovelhas. Em Mateus 25, eu falei do texto, mas vamos ler. Mateus 25, 31 e 34 e o versículo 41 está escrito. Aqui Jesus dizendo: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui foi Jesus que disse. É muito sério. Eu não sei como você leva a tua vida. Eu não sei, sabe, qual o valor que você dá a isso. Mas creia uma coisa, isso aqui vai acontecer, tá? E Deus, Ele tem usado muitos dos seus servos, muitos mesmo, para alertar você, para dizer para você: não ouça malditos, ouça benditos, esteja do lado direito, creia em Cristo, arrependa-se. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes? Deus, Ele não tem culpa alguma. Se alguém tem culpa de alguma coisa, a culpa é nossa. Deus é fiel, Deus é bendito, Deus é longânimo. E Deus, Ele envia a sua palavra para que você se arrependa e entre na glória celestial e viva para sempre com Ele. Caso contrário, você será condenado. Conclusão: Jesus virá outra vez. Você está preparado? A pergunta que eu faço é essa. Você está preparado? Talvez você diga assim: mas o que é estar preparado, Paulo? É viver uma vida reta, uma vida santa. Amém, é isso aí. Só que estar preparado é basicamente uma única coisa: é estar em Cristo. Sim, é você ter plena convicção da obra de Cristo na cruz do Calvário e no túmulo vazio. É você render-se a Jesus Cristo e você passar pelo milagre do novo nascimento. É você não mais viver para você mesmo, mas viver para aquele que nos resgatou das trevas e nos levou para o reino da sua maravilhosa luz. É você reconhecer que você é um pecador, que você precisa de Cristo, que você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa abandonar a sua vida de pecado, você precisa viver para o Senhor. Ah, Paulo, mas é perfeição? Não é perfeição, não é perfeição, mas é sim um caminho estreito, um caminho reto, um caminho que nos levará à salvação.
uma porta estreita. O meu desejo, o desejo do meu coração, é que você, ouvindo palavras como essa, da volta de Jesus, você pare de falar como eu falava. Porque eu, quando ouvia falar da volta de Jesus, eu dizia: não volta não, Jesus. Não volta não, ainda não. Ainda não. Você está vendo o tanto que Deus é paciente? O mesmo pecador que está aqui nesse púlpito agora, há 20 anos atrás, era um pecador que vivia no pecado, que vivia longe de Deus, que vivia para si mesmo, que vivia totalmente errado, mas um pecador que se arrependeu dos seus pecados e foi lavado pelo sangue de Jesus. E hoje, eu não vivo mais no pecado. Eu peco, mas eu vivo no pecado, não vivo no pecado mais. O pecado não tem domínio mais sobre aquele que nasceu de novo. Romanos 6. É glorioso quando ouvirmos falar sobre a volta de Jesus, ter um sentimento no coração de paz, de alegria. Sabe, quantas vezes eu caminho pela cidade, eu olho para o céu e eu digo: podia ser agora. Sabe, um cristão que está em paz consigo mesmo e com Deus, principalmente com Deus, um cristão que tem comunhão com o seu Senhor, um cristão que tem relacionamento com Deus vivo e verdadeiro, ele anseia pela volta de Jesus, mais do que tudo nesse mundo. Se você perguntar para ele qual que é o maior desejo do coração dele, de verdade, e ele começar a pensar, ele vai lembrar-se da vinda de Jesus e vai dizer: eu quero que Jesus volte. Porque será glorioso esse evento para aqueles que estão em Cristo. Como nós devemos viver, Paulo, aqui na face da terra, enquanto Jesus não volta? Eu lembrei de um versículo. Como que nós devemos viver? Tito, capítulo 2. Eu vou te falar como é que nós devemos viver enquanto Jesus não volta, porque Ele voltará. Não adianta você achar que isso não acontecerá, porque vai acontecer. Tito, capítulo 2, versículo 11 a seguir, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Só abrir um parênteses aqui, não quer dizer que Deus vai salvar todos os homens. Deus vai salvar aqueles que creem. Olha só, o que essa graça faz? Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Enquanto que aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Aleluia! É assim que nós devemos viver. E entender que Jesus voltará e todo olho verá. E nós, que fomos salvos por tão grande salvação e por tão grande Salvador, sairemos e seremos arrebatados até Jesus nos ares e estaremos com o Senhor para todo sempre. Que essa palavra traga consolo para você, meu irmão, que está me ouvindo. Que essa palavra, sabe, anime você que está sofrendo. Sim, tem muitos cristãos sofrendo na face da terra, sendo perseguidos,
apanhando, sendo torturados. Sabe, Jesus voltará, meu irmão. Você que está sendo assim, torturado, a dor vai passar. Um dia você estará num lugar de glória, nunca mais dor, nunca mais lágrimas. Isso serve de consolo para todo cristão, que nós vamos deixar esse mundo mau. Irmãos, que coisa gloriosa. O pastor John MacArthur, ele disse assim: uma das coisas mais gloriosas que acontecerá na eternidade é que nós viveremos sem pecado. E o John MacArthur disse assim: eu estou cansado do pecado. Eu estou cansado do pecado. Estou cansado de viver num mundo podre, sujo e corrompido. O meu coração anseia pela volta de Jesus. Servirá de consolo para um cristão verdadeiro, mas servirá de espanto, de terror, para aqueles que não estão preparados, para aqueles que estão comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, sem que Deus participe de suas vidas, sem colocar Deus nos seus planos, e estão vivendo sem Jesus. E o maior pecado, para encerrar, o maior pecado e o único pecado, se você parar para analisar, que deixará o homem fora da glória, é o pecado da incredulidade. Não crer na salvação de Cristo. Porque os outros, esse pecado acarreta todos os outros, porque o homem nasce pecador. E se ele não for perdoado, ele será culpado de todos os pecados que ele cometeu. Agora imagina um negócio desse, ser julgado pelos pecados que cometeu. Rapaz, você que me ouve, você, moça, que me ouve, que muitas vezes tem dado o seu corpo para muitos homens e vive de uma vida devassa e se prostituindo. Entenda uma coisa, imagine ser julgado pelos pecados que cometeu. Eu digo para vocês, corram para Jesus, se arrependam dos seus pecados e sejam perdoados por Cristo. 1 de João, capítulo 1, versículo 7, diz que Deus é luz e nós que estamos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O versículo 8 diz: se nós dissermos que nós não temos pecados, nós enganamos-nos a nós mesmos. Para analisar, e a verdade não está em nós. E o versículo 9 diz: se, portanto, confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há perdão para você. Há perdão. Corra para Cristo. Fale com Ele. Peça salvação para Deus. Diga que você é um miserável pecador. Sabe, diga que você não consegue viver sem Cristo. Peça que Ele lave você com o sangue dEle, que Ele te perdoe. E peça para Deus humildemente que Ele te aceite, que Ele torne você filho, filha dEle. Faça isso. Corra para o teu quarto ou para um aposento, onde você e Deus estará juntos, sozinhos. E faça isso antes que esse dia chegue, porque se esse dia chegar e você não tiver feito isso, não tiver se arrependido dos seus pecados, não tiver crido na obra de Cristo, você perecerá e será condenado. E eu quero orar. Pai, ó Deus, obrigado, Senhor, por tua bendita palavra. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor alerta-nos, Deus. O Senhor nos exorta. O Senhor, Deus, tem falado com muitos, Pai, para que nós nos chegamos a Ti, Senhor,
com arrependimento, Pai. Pai Santo, alcança vidas nessa manhã, nesses dias, antes da volta de Jesus, Pai. Pai Santo, leva os homens a olharem para Ti. Senhor, somente o Teu Espírito Santo pode convencer o miserável pecador de seu pecado. Abra os olhos, Pai, daqueles que não conseguem ver tão grande salvação. Se revela a pessoas, Deus, que têm Te buscado, Senhor, com sinceridade e verdade. Pai Santo, arranca aqueles, Pai, que se afastaram do Senhor, das trevas, Pai. Traga-os para perto do Senhor de novo, Pai. Pai Santo, que o Senhor seja honrado por nossas vidas, que o Senhor seja exaltado, Pai, que todo filho Teu viva para a Tua glória, Senhor, e seja exemplo, Deus, para aqueles que hão de crer, hão de se arrepender, Deus, para que tenham vida eterna. Pai Santo, usa-nos, Deus, usa as nossas vidas, usa o nosso jeito de viver, usa o nosso testemunho, leva-nos a viver, Pai, de tal forma, Senhor, que vivamos o Evangelho e preguemos o Evangelho às pessoas, Deus. Pai, com alegria no meu coração, agora, eu digo, Pai, nós não merecemos, mas nós agradecemos, Pai, por Tua graça bendita, que nos alcançou, que nos perdoou. Senhor, a coisa mais maravilhosa, Pai, que nós vivemos aqui, não são bens materiais, mas é a Tua presença, Senhor. Oh, meu Deus, como é maravilhoso, Pai, poder falar contigo, poder ouvir a Sua voz, poder, Deus, ter relacionamento, comunhão com o Senhor, Pai. Obrigado, Pai, por ter se revelado a nós, Senhor. Pai, continua, Deus. Continua mostrando as Tuas verdades, as verdades das Escrituras Sagradas para nós. E leva-nos, Deus, cativos à obediência do Senhor, Pai. Para obedecermos ao Senhor, Pai. Oh, Deus, em tudo, Deus. Pai, leva-nos, Pai, a Te adorar. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos, agradecidos, com o coração cheio de gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Você tenha um ótimo domingo e uma ótima semana.